Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos retomando aqui, iniciando mais uma aula, tá? O curso de bacharelado em agronomia, da disciplina de economia rural, tá? No oitavo período, aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Arinhos, tá? Nós iniciamos o capítulo 2 discutindo as forças de mercado da demanda e da oferta, né? Então, as forças de mercado da demanda, as forças de mercado, elas vão determinar o nível de preço e a quantidade que os produtos eles serão vendidos nessa economia, tá? Nós iniciamos falando o que é demanda, né? Demanda significa requisitar algo, significa buscar algo, necessidade, né? De algo. Então, então a demanda ela tem uma relação assim de fora para dentro, tá? Eu estou necessitando, estou buscando, estou requisitando algo. Então, é um movimento de fora para dentro, tá, pessoal? Então, a gente tinha visto também que a demanda, né? Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, tá? E quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada, tá, pessoal? Então, a gente viu isso nesse exemplo aqui da curva de demanda aqui de Catarina, né, que ela demanda sorvete, tá? Curva de demanda de sorvete dela. E aí a gente observa, né, que, que há uma relação aí entre preço e quantidade, né, demandada. O preço está no eixo da ordenada e a quantidade está no eixo da abscissa, tá? A R$ 3 ela não consome nenhum sorvete, a R$ 0 ela consome 12 sorvetes, e a 1,50 ela consome 6 sorvetes. E quando há um aumento de 50 centavos no preço do sorvete, ela deixa de consumir 2 unidades de sorvete, né? A quantidade demandada dela, do sorvete cai em 2 unidades. E quando o sorvete cai, o preço do sorvete cai em 50 centavos, ela aumenta a quantidade demandada em 2 unidades, tá? Então, nós vimos isso na última aula, tá bem? Digamos, por exemplo, que o mercado de sorvete seja composto pela demanda tanto de Catarina quanto do Nicolau, tá? Então, essa vai ser a demanda do mercado. O mercado ele vai ter apenas dois consumidores, apenas dois compradores, tá? Apenas duas pessoas dispostas a consumir aquele produto. Então, a gente vê que a R$ 2, Catarina demanda 4 unidades de sorvete. A R$ 2, Nicolau demanda 3 unidades de sorvete. Isso significa que a R$ 2, a quantidade demandada de mercado vai ser 7, tá? 7 unidades de sorvete. A R$ 3, a gente tem que Catarina, ela demanda 0 unidades de sorvete. Ela não demanda sorvete. Enquanto o Nicolau ele demanda 1 unidade de sorvete. Isso significa que a demanda do mercado ela vai ser de 1 unidade, tá? A demanda do mercado vai ser de 1 unidade. A R$ 0, Catarina ela demanda 12 unidades de sorvete, enquanto Nicolau ele demanda 7 unidades de sorvete. Isso significa que a demanda de mercado ela vai ser 19, tá, pessoal? Então, esse é um exemplo aí hipotético, tá? Da demanda do mercado, composto aí pela demanda da Catarina e do Nicolau, tá? A gente viu, pessoal, nesse no exemplo anterior, né, os movimentos ao longo da curva de demanda, tá? Os movimentos ao longo da curva de demanda.
Agora a gente vai ver os movimentos de deslocamento, né? A gente vai ver os deslocamentos da curva de demanda, tá? Então, quais são as variáveis que fazem com que a curva de demanda ela se desloque? Por exemplo, renda. Quando a renda aumenta, né? Quando a nossa renda aumenta, a curva de demanda ela de um determinado produto, ela se desloca para a direita, tá, pessoal? Significa que nós ampliaremos a curva de demanda, ela será ampliada, tá? Se deslocará para a direita. Quando a nossa renda cai, isso significa que a curva de demanda ela se deslocará para a esquerda, tá? Quando a renda cai, a curva de demanda ela se desloca para a esquerda, ela sai de D1 para D3. Nesse caso aí, a gente tem, por exemplo, que o aumento da renda desloca a curva de demanda de sorvete para a direita, e uma queda da renda desloca a curva de demanda de sorvete para a esquerda, tá? A gente tem outras variáveis que podem fazer isso também, como, por exemplo, digamos que surja, assim, por exemplo, um, 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 um cenário onde o calor aumente de maneira significativa, tá? Então, vai haver mais compradores, vai haver mais consumidores de sorvete. Então, o sorvete, a curva de demanda de sorvete, ela vai se deslocar para a direita, tá? E a gente pode ter um outro cenário onde, por exemplo, surja uma notícia científica onde demonstre que consumir sorvete causa a probabilidade de você ter câncer muito alta ao consumir muito sorvete, tá? Então isso significa que a curva de demanda ela vai se deslocar, as pessoas vão sentir ameaçadas, vão se sentir, né, de certa forma, ali, como posso dizer, desmotivadas a consumir o sorvete. Então a curva de demanda ela vai se deslocar para a esquerda, tá, pessoal? Então, esses são exemplos aí de variáveis que podem deslocar a curva de demanda, tá? Agora a gente vai ver, pessoal, tipos de bens, tá? A gente viu os movimentos ao longo da curva de demanda, a gente viu quais são as variáveis que interferem no deslocamento da demanda, agora a gente vai ver os tipos de bens. Primeiro tipo de bem que a gente vai ver são os bens normais, tá, pessoal? E o que são os bens normais? Os bens normais são aqueles bens onde, quando há um aumento na renda, a quantidade demandada por esse bem, ele aumenta, tá? E quando a minha renda, a quantidade demandada desse bem, ela se reduz, tá? Então, por exemplo, alimentos são bens normais, tá? Quando a minha renda aumenta, aumenta a quantidade demandada por esse bem. Carne, frutas, legumes, né? Então, quando a minha renda aumenta, aumenta a quantidade desse bem. Quando minha renda cai, eu reduzo a quantidade demandada destes bens, tá? E a gente tem os bens inferiores, tá, pessoal? Os bens inferiores são aqueles onde, quando há um aumento da minha renda, a quantidade demandada por este bem, ele reduz. E quando a minha renda cai, a quantidade demandada desse bem aumenta. Um exemplo de um bem inferior, por exemplo, são aqueles macarrões instantâneos, né, miojo, tá? Quando sua renda aumenta, você deixa de consumir esses produtos. Entretanto, se sua renda cai, você passa a consumir mais destes produtos. Um outro exemplo de bem inferior,
pode ser transporte público. Se a sua renda aumenta, você deixa de consumir transporte público. Você vai andar de carro, né? Então, entretanto, se a sua renda cai, você vai aumentar o consumo de transporte público, né? Então, esses são exemplos, por exemplo, de bens inferiores, tá, pessoal? A gente tem também os casos, pessoal, de bens substitutos, tá? Bens substitutos são aqueles bens que têm características relativamente similares com outros bens, tá? Por exemplo, caneta Bic, caneta Faber-Castell. São bens relativamente similares ali, né? Xiaomi e iPhone são relativamente similares, apesar de terem diferenças entre si. Carne bovina e suína, laranja e limão, álcool e gasolina, tá? Então, esses são exemplos de bens substitutos. O que são os bens substitutos, pessoal? Como é que funciona os bens substitutos? Se o preço de um bem aumenta, de um desses bens aumenta, a quantidade demandada do outro bem, ela vai aumentar. Se o preço da caneta Bic aumenta, eu vou aumentar o meu consumo por caneta Faber-Castell, tá, pessoal? Então, se o preço do Xiaomi aumenta, eu vou aumentar o meu consumo por iPhone, pelo outro bem, o bem que tem uma característica similar a ele, tá? Então, se o preço do Xiaomi cair, eu vou consumir menos iPhone, vou consumir menos do outro bem. Por quê? Porque o Xiaomi vai estar mais barato e eu vou preferir consumir o Xiaomi, entendeu? Então, bens substitutos são aqueles onde o preço de um bem aumenta a quantidade demandada do outro bem e a queda do preço do bem reduz a quantidade demandada do outro bem, tá, pessoal? E o que são os bens complementares? Os bens complementares são aqueles bens consumidos de maneira conjunta, tá? Onde a gente consegue identificar a composição deles de maneira, de certa forma, evidente, tá? Né? Então, por exemplo, café com leite, que é formado por café e leite, cachorro quente, que é formado por pão e salsicha, hambúrguer, que é composto por pão e carne. Então, por exemplo, se o preço da carne aumenta, o preço do hambúrguer como um todo aumenta. Isso significa que eu vou reduzir a quantidade demandada por hambúrguer, tá? Entretanto, se a carne cai, se o preço da carne cai, o preço do hambúrguer como um todo, né, o preço do hambúrguer, ele cai. Isso significa que a quantidade demandada por esse bem ele vai aumentar, tá? Mesmo caso, por exemplo, o café com leite. Se o preço do café aumentar, né, café com leite vai ficar mais caro. Então, a quantidade demandada de café com leite ela vai cair, tá? Então, os bens complementares são isso, são esses bens, tá, pessoal? São bens consumidos de maneira conjunta, onde eu consigo identificar de maneira evidente os produtos que formam esse bem, tá? Os insumos que formam esse bem, tá? Os outros produtos que formam esse bem. E agora a gente tem um exemplo, pessoal, de um deslocamento da curva de demanda e de um movimento ao longo da curva de demanda. Ele dá o exemplo aqui de, da demanda por cigarro, tá, pessoal? No item a gente tem um deslocamento da curva de demanda. E esse deslocamento da curva de demanda ele é provocado, por exemplo, por uma política antitabagista, tá? Então, quando há uma política antitabagista, por exemplo, né, de conscientização de que fumar faz mal, então eu desloco a minha curva de demanda para a esquerda. Eu realizo um deslocamento da minha curva de demanda de D1 para D2. Com isso, o preço se mantém, tá? Mas a quantidade demandada ela cai. Ela sai de 20 para 10. Tá? E no segundo item,
a gente tem um movimento ao longo da curva de demanda. Por exemplo, um aumento no imposto. Quando há um aumento no imposto do cigarro, pessoal, o preço ele aumenta, ele sai de 2 para 4 reais, nesse caso, né? Há um aumento do preço e há uma queda da quantidade demandada, né? A quantidade demandada ela sai de 20 unidades para 12. Então a gente tem exemplos aqui de duas variáveis, de dois fatores que interferem no deslocamento da curva de demanda, que é a política antitabagista e uma política de tributação no preço do cigarro, tá? Então essas duas variáveis interferem, uma no deslocamento e outra no movimento ao longo da curva de demanda, tá, pessoal? Bom, pessoal, nós vimos que a demanda ela é um ela é um movimento, ela apresenta esse movimento, né, de fora para dentro, né? Quando eu estou demandando algo, eu estou requisitando, eu estou necessitando, eu estou buscando algo, então o movimento de fora para dentro, tá? Enquanto na oferta a gente tem um movimento de dentro para fora, tá? Porque a gente tem um movimento de dentro para fora, a gente vai estar disponibilizando, vai estar colocando à disposição produtos, tá? Então, o que é a quantidade ofertada? A quantidade ofertada de qualquer bem ou serviço é a quantidade que os vendedores querem e podem vender, tá? Nesse caso, pessoal, quando a gente está falando em oferta, a gente está falando dois vendedores. Na demanda, nós estamos falando dos compradores, dos consumidores, das pessoas que consomem, tá? Então agora a gente vai estar falando lá das pessoas das empresas que estão, das empresas, né? Claro, a gente pode falar também aqui do microempresário também, tá? E é claro que empresas, elas também consomem, elas também compram. Quando a empresa, ela está vendendo um armário, por exemplo, elas compram madeira, né, para fabricar seu armário. Então, elas vendem o armário, mas também compram madeira, né? Então, uma, uma, uma ofertante também é uma demandante, né? Só que nesse caso aqui a gente está analisando exclusivamente o lado da oferta. No outro, nós analisamos o lado da demanda, que é o lado do comprador. Agora a gente vai analisar o lado do vendedor, tá? Imagine o seguinte caso: quando o preço do sorvete está elevado, vender sorvete é lucrativo e, portanto, a quantidade ofertada é grande. Os vendedores de sorvete trabalham por muitas horas, compram muitas máquinas de fabricar sorvete e contratam muitos trabalhadores. No entanto, quando o preço do sorvete está baixo, o negócio é menos lucrativo e os vendedores produzem menos sorvete. Tá? Então, existe uma relação positiva entre preço e quantidade ofertada. Tá? A gente viu que que no lado da demanda existe uma relação negativa entre preço e quantidade demandada. No lado da oferta existe uma relação positiva entre preço e quantidade ofertada. Tá? Olha aí, essa é a lei da oferta. Tá? Ou tudo mais constante, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. E quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Tá, pessoal? Essa é a lei da oferta. E como é que ficaria isso aí num gráfico? Como é que ficaria isso aí num gráfico? Hum? Num gráfico, pessoal, a gente tem, por exemplo, aqui a escala de oferta e a curva de oferta de Ben. Tá? Esse aí é o Ben, ele está ofertando sorvete na economia, né? Ele é um vendedor de sorvete, tá, pessoal? Então, a gente observa que a R$ 0 ele não vende nenhum sorvete, a 50 centavos ele não vende nenhum sorvete, mas a partir de R$ 1 ele vende uma unidade de sorvete. Tá? A gente pode dizer, pessoal, que ele está disposto a vender sorvete acima
de 50, no valor acima de 50 centavos. É porque não existe meio sorvete, né? Mas talvez se existisse meio sorvete, ele vendesse a 75 centavos, tá? Talvez ali se a pessoa decidir conversar com ele para ele vender meio sorvete, ele consiga vender por 75 centavos, tá? Mas a gente diz que acima de 50 centavos ele está disposto a vender, tá? A gente vê que a R$ 3 ele vende 5 unidades de sorvete, tá? E que essa é uma relação positiva. Quanto maior o preço do sorvete, maior a quantidade ofertada de sorvete, tá, pessoal? E um aumento de 50 centavos no preço do sorvete faz com que o vendedor faz com que a quantidade ofertada ela aumente em uma unidade, tá, pessoal? Um aumento de 50 centavos faz com que a quantidade ofertada aumente em uma unidade. E se o preço cair 50 centavos, né, a quantidade ofertada ela cai em uma unidade, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem dois ofertantes, tá? Nessa economia. A gente tem o Ben e a gente tem o Jerry. Essa vai ser a nossa oferta do mercado. Existem apenas dois vendedores deste produto, deste nesse mercado de sorvete, tá? Só existem dois vendedores nesse mercado de sorvete. Então, a R$ 0, nenhum dos dois colocam o seu produto à venda. A 50 centavos, nenhum deles colocam seus produtos, né? Seu produto à venda. Só que a R$ 1, o Ben ele vai ofertar uma unidade de sorvete e o Jerry ele vai ofertar 0 unidade de sorvete. Com isso, a minha oferta de mercado ela vai ser uma unidade. A R$ 3, pessoal, a oferta de mercado, a oferta de Ben vai ser 5 unidades, tá? Enquanto a oferta de Jerry o número de sorvetes ofertado por Jerry vai ser 8. Com isso, a minha oferta de mercado ela vai ser 13, tá? Vai ser 5 mais 8. Então, essa é a oferta desse mercado hipotético formado pela oferta de Ben e do Jerry. Apenas dois vendedores neste mercado, tá? A gente percebe aqui também um outro detalhe, que um aumento de 50 centavos, tá? A partir ali de R$ 1, faz com que a oferta de mercado ela cresça 3 unidades, tá? E uma queda de 50 centavos, né, de 1,50 para R$ 1, faz com que a oferta de mercado ela caia 3 unidades, tá? A quantidade ofertada ela caia 3 unidades, tá, pessoal? Então, uma variação no preço representa uma variação ao longo da curva de oferta, tá? Então, variações no preço vão fazer com que haja deslocamentos ao longo da curva de oferta. Só que a gente tem os deslocamentos da curva de oferta também, assim como a gente teve da curva de demanda, tá, pessoal? Então, existem algumas variáveis que interferem no deslocamento da curva de oferta, como tecnologia, como aumento do número de vendedores, como expectativa e etc, tá? Então, exemplo, algumas variáveis que deslocam, tá, essa curva de oferta. A gente vai ter, por exemplo, que uma variação dos preços dos insumos vão fazer com que o nível de oferta de um bem ele aumente, ele reduza, tá? Quando eu aumento o preço dos insumos, eu vou reduzir o número de oferta, o nível de oferta de um bem, tá? Então, uma queda no preço dos insumos aumenta o nível de oferta de um bem. Então, se o preço dos insumos aumentam, tá? Eu vou me deslocar para a curva de oferta, ela vai se deslocar para a esquerda, tá? Então, se os preços dos insumos eles caem,
eu vou deslocar a curva de oferta para a direita, tá, pessoal? Vai haver um aumento da oferta. Tecnologia. Por exemplo, o preço dos insumos, pessoal, seria, por exemplo, o preço ali de máquinas, equipamentos, ferramentas, trabalhadores e sementes, tá? Que compõem a produção, tá? A gente tem também a tecnologia. Se surge, por exemplo, uma máquina colheitadeira que colhe a quantidade, que colhe o dobro de grãos da colheitadeira disponível no mercado, isso significa que eu vou ampliar a minha, a minha oferta, né? Eu vou elevar a minha oferta. Então, vai haver um deslocamento para a direita, tá, pessoal? O aumento tecnológico desloca a curva de oferta para a direita. Por favor, não confundir deslocamento da oferta com aumento na quantidade ofertada, tá? Deslocamento da oferta significa deslocar a curva, aumentar a curva de oferta. Aumentar a oferta significa deslocar a curva de oferta para a direita, né? Então, enquanto o aumento da quantidade ofertada significa movimento, ou redução da quantidade ofertada significa movimento ao longo da curva de oferta, tá, pessoal? Uma outra variável que interfere no deslocamento da curva da oferta são as expectativas, tá? O aumento do preço de um bem no futuro faz com que o indivíduo estoque parte deste bem hoje para vender mais no futuro e menos no presente. Por quê? Porque o bem no futuro ele vai ficar mais caro. Então, eu vou preferir vender mais lá do que no presente. Então, vou estocar mais no presente, vender menos no presente para vender mais no futuro, tá? Do mesmo modo que uma queda no preço de um bem no futuro faz com que o indivíduo coloque à venda boa parte do estoque hoje para vendê-lo mais no presente e menos no futuro, tá? Se o preço ele cai no futuro, eu vou colocar os meus produtos que estão no estoque para vender em maior quantidade hoje, né? E menos no futuro, porque no futuro o preço vai estar mais baixo, tá, pessoal? E número de vendedores também. Quando aumenta o número de vendedores, a curva de oferta ela se desloca para a direita. Quando reduz o número de vendedores, a curva de oferta ela se desloca para a esquerda, tá, pessoal? Então, a aula de hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula nós iremos ver, pessoal, a oferta e demanda reunidas, tá? Nós iremos discutir como a oferta e a demanda elas se comportam juntas, tá? Vamos analisá-las de maneiras juntas. Por exemplo, nós iremos analisar cenários onde haja um deslocamento da curva de demanda, haja movimentos ao longo da curva de demanda e de oferta, haja nos cenários onde haja um deslocamento da curva de oferta ou da oferta e demanda ao mesmo tempo. Vamos ver como é que vão se comportar o preço e a quantidade demandada, tá? Então, na próxima aula nós iremos ver essas duas variáveis entrando em ação juntas, tá? E aí a gente finaliza o capítulo 2 e vamos fazer uma aula de exercícios e depois nós iremos dar início às avaliações, tá? Porque, como foi combinado em sala de aula, o primeiro e o segundo capítulo finalizados, iríamos fazer a nossa primeira prova, tá certo? Então, nós nos encontramos na próxima quinta-feira, tá? Pela manhã, e finalizamos o capítulo 2 e depois, depois de quinta, na aula, no caso online, nós iremos fazer exercício. E na quinta-feira nós iremos fazer a nossa prova, tá? Nossa prova online, né? E é isso.
até quinta-feira, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo Classroom, tá? E é isso, nos encontramos. Um grande abraço a todos e até próxima quinta, tá certo? Valeu, pessoal.